Na tranquila Clearwater Springs, o inesperado estava prestes a acontecer. Por 5 anos, Julia Banks cuidou de um jacaré em seu próprio quintal. Ela o chamou de Reef, um filhote indefeso que cresceu sob seus cuidados, até se tornar um predador completo. Mas numa tarde abafada de agosto, tudo mudou. O que era um santuário virou cena de caos. A comunidade ficou em choque e uma pergunta ecoou pelos becos da cidade. Até onde vai o limite entre amor pelos animais e o risco de trazer o selvagem para dentro de casa? Descubra a história real que chocou a Flórida. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. A Mãe do Jacaré, a história real de Julia Banks. Julia Banks tinha apenas 28 anos quando sua vida foi tragicamente interrompida. Ela morava em Clearwater Springs, uma pequena e pacata cidade do interior da Flórida, mais conhecida por seus extensos pomares de frutas cítricas do que por qualquer envolvimento com o resgate de animais silvestres. Apesar do ambiente rural e tranquilo, a cidade abrigava uma figura incomum, uma jovem mulher que havia conquistado o carinho e o respeito dos moradores com sua dedicação incondicional à fauna local. Julia era conhecida por praticamente todos. Estava sempre presente nas trilhas, parques e margens dos rios e era chamada carinhosamente de protetora dos bichos. Para ela, o amor pelos animais não era um passatempo, era uma missão de vida. Resgatava e cuidava de todo tipo de criatura ferida ou abandonada. Guaxinins órfãos, gambás rejeitados, corujas com asas quebradas, garças manchadas de óleo. Sua casa funcionava como uma extensão do centro de reabilitação animal que dirigia, com salas adaptadas, tanques improvisados e gaiolas organizadas. Mas nenhum resgate tocou seu coração como o que aconteceu 5 anos antes de sua morte, às margens do rio Apalache. Durante uma patrulha de rotina na área pantanosa, Julia encontrou um filhote de jacaré recém-nascido, sozinho, tremendo de frio sobre um banco de areia. Tinha menos de 20 centímetros e olhos negros, saltados, que a encaravam com uma expressão curiosa e assustada. Enquanto muitos recuariam, Julia se aproximou, envolveu o pequeno em uma toalha e o levou para casa. Ela o batizou de Reef, uma referência aos recifes e à resiliência das criaturas marinhas. Os amigos mais próximos diziam que o vínculo foi imediato. Julia costumava brincar dizendo que ele havia a imprintado, como patinhos fazem com sua mãe. Por meio do centro de reabilitação, ela obteve uma licença especial para manter o animal sob condições específicas. Reef cresceu, e cresceu muito. Aos 3 anos, já media mais de 1,50 m. Aos 5, ultrapassava os 2,40 metros, com um corpo musculoso e escuro que inspirava respeito. A comunidade notava, vizinhos comentavam, alguns com curiosidade, outros com preocupação. Fiscais ambientais visitaram o local e emitiram alertas. Jacarés são predadores naturais. Por mais domesticados que pareçam, seus instintos de caça, defesa e territorialidade permanecem. Mas Julia via diferente. Para ela, Reef não era um risco, e sim uma exceção. Alimentava-o com as mãos, nadava com ele na piscina e deixava-o deitar ao seu lado enquanto lia no terraço. Havia registros, fotos com a cabeça de Reef em seu colo, vídeos dele respondendo à sua voz como um cão adestrado. As redes sociais tornaram-se um diário visual da convivência entre os dois. Muitos se encantavam com o vínculo improvável, outros alertavam sobre os riscos. Julia seguia inabalável. Reef era, para ela, como um filho, e talvez esse tenha sido o problema. Como disse um de seus colegas de resgate, Julia esqueceu que por mais amor que ela tivesse, Reef nunca deixou de ser o que a natureza o criou para ser. Naquele verão de 2018, o encontro inicial entre os dois aconteceu em um trecho remoto do Apalache. O pequeno jacaré estava meio enterrado na lama, piando baixinho, um som raro, de desespero. Provavelmente havia perdido a mãe ou fora rejeitado por conta da quantidade de filhotes. Estava frágil e condenado à morte certa. Julia, ao encontrá-lo, tomou uma decisão distinta. Criaria Reef como parte permanente de sua vida. Nos primeiros meses, Reef viveu em um recinto interno, com lâmpadas de aquecimento e um tanque sob medida. Julia o alimentava com carne moída de peru e suplementos, usando uma colher para bater suavemente na parede do tanque, som que ele logo associaria à comida. Foi o início de uma convivência profunda, que por 5 anos desafiou os limites entre o instinto e o afeto, entre afeto e perigo, a vida com um jacaré.
Ela tratava o processo como criar um bebê. Cada alimentação, cada interação reforçava a ideia em sua mente de que Riff não era como os outros jacarés, que ele era especial, que ele a conhecia. À medida que Riff crescia, os riscos também aumentavam, mas Julia não via dessa forma. Quando ele tinha cerca de 90 centímetros de comprimento, ela o transferiu para um recinto externo com uma pequena piscina infantil. Quando ele chegou a 1,20 m, essa piscina foi substituída por uma piscina enterrada adaptada no quintal, que Riff usava livremente. Julia nadava com ele regularmente. Ela dizia que essa atividade ajudava a construir confiança. Para ela, os movimentos calmos de Riff, suas respostas previsíveis e o apego à sua voz eram sinais de um vínculo real. Mas, para especialistas treinados em vida selvagem, esses mesmos comportamentos eram outra coisa completamente diferente. Condicionamento habitual. Ainda assim, Riff nunca mostrou sinais de agressividade. Julia podia tocá-lo, flutuar ao lado dele, até acariciar seu queixo. Ele fechava os olhos e permanecia imóvel, como se sentisse confortável com sua presença. Ele conhecia o cheiro dela, respondia à sua voz. Em 5 anos, ele nunca deu um bote, rosnou ou se agitou. Então, era fácil demais para Julia acreditar que ele a via como parte da família. Por 5 anos, Riff viveu ao lado de Julia, parecendo dócil, até afetuoso, mas a natureza não esquece, e Riff estava crescendo. Em 2023, ele pesava quase 140 quilos, e só o seu rabo poderoso era capaz de derrubar um adulto com um golpe. Ele havia superado o recinto original e seu cronograma de alimentação foi alterado para acompanhar seu tamanho. Frangos inteiros, ratos congelados, peixes jogados à distância. Nunca mais alimentado à mão. Julia ainda entrava na piscina com ele. Ainda flutuava ao seu lado em silêncio, sussurrando palavras de conforto, sorrindo como se nada tivesse mudado. Mas tinha mudado. Ela só ainda não havia percebido. No verão de 2022, Riff havia atingido impressionantes 2,30 m de comprimento. Seu corpo era espesso, coberto de músculos. Seu focinho largo e seus olhos, antes pequenos e dependentes, haviam se tornado frios e atentos. Apesar de seu tamanho, Julia continuava a tratá-lo como se ainda fosse aquele filhote vulnerável que ela havia tirado do pântano. Nadava com ele, conversava com ele, dava frangos inteiros que ele agora devorava com força estrondosa. As pessoas começaram a se preocupar. Agentes da vida selvagem, vizinhos, até amigos próximos. Kenneth Lyles, um agente veterano da Comissão de Vida Selvagem da Flórida, visitou a propriedade depois que uma inspeção de rotina levantou suspeitas. Ele já havia ouvido falar de Riff por outros agentes. Era um daqueles nomes que circulavam em sussurros durante reuniões da equipe. A mulher do jacaré de estimação. Em seu relatório oficial, Lyles anotou o tamanho de Riff, as condições do recinto e os sinais comportamentais. Mas o que mais chamou sua atenção foi a atitude de Julia. Em determinado momento, ele disse diretamente: "Os instintos entram em ação. Ele não é um cachorro, Julia." Ela sorriu como se já tivesse ouvido aquilo 1000 vezes. Para ela, os avisos vinham do medo, não de fatos. Ela insistia que conhecia Riff melhor do que qualquer outra pessoa, que ele era calmo, previsível, seguro. Vizinhos começaram a relatar incidentes. Ouviam rosnados altos durante as alimentações. Um homem viu Riff se levantar e bater com o rabo contra a cerca quando Julia se aproximou com um balde. Uma adolescente passeando com seu cachorro disse ter visto Riff avançar contra a cerca de arame, com a boca aberta. Mesmo assim, Julia se recusava a reconhecer a mudança. Publicou um vídeo online de Riff descansando ao sol ao lado da piscina, enquanto ela se sentava de pernas cruzadas a poucos metros de distância. No vídeo, ela ria suavemente e dizia: "Ele é incompreendido. As pessoas simplesmente não o entendem. Ele não é perigoso. Ele só precisa de confiança." Mas os comentários contavam outra história. As pessoas imploravam para que ela tomasse cuidado, que parasse de nadar com ele, que o deixasse ir. Algumas diziam que ela estava arriscando a própria vida. Outras chamavam aquilo de uma bomba relógio. Julia não respondeu, mas os alertas tinham sido dados de forma clara e repetida, e em poucas semanas provariam estar mais do que justificados. O dia em que Riff atacou.
Na tarde ensolarada de 18 de agosto de 2023, o ar estava carregado de umidade, daquele tipo que gruda na pele e torna cada movimento pegajoso. Julia Banks saiu para o quintal carregando uma peneira de piscina e um balde. A água da piscina estava turva de algas, e como já havia feito inúmeras vezes antes, ela planejava limpá-la. Riff estava por perto, seu corpo maciço flutuando logo abaixo da superfície, próximo à parte rasa da piscina. Normalmente, ele ficava calmo durante essas limpezas, às vezes curioso, às vezes indiferente, mas naquele dia havia uma estranha quietude nele. Seus olhos estavam semicerrados, mas seus músculos estavam tensos sob a água, mal se movendo. Julia entrou devagar na piscina, ignorando os leves sinais de alerta. Estava confiante, já tinha feito isso centenas de vezes antes. Sem que ela soubesse, Riff estava agitado. Ele havia sido alimentado menos de uma hora antes. Uma grande refeição que o deixou cheio e inquieto. Seus instintos naturais de caça estavam despertando sob aquele exterior calmo. Quando Julia mergulhou a peneira na água, Riff se moveu de repente. Sua poderosa cauda varreu por baixo das pernas dela. Antes que ela pudesse reagir, suas mandíbulas se fecharam em torno da perna direita de Julia. A força foi aterrorizante e, instintivamente, Riff iniciou o que especialistas em vida selvagem chamam de giro da morte. Um movimento giratório violento usado para incapacitar a presa. Os gritos de Julia ecoaram pelo quintal, desesperados e intensos. Ela lutava para se soltar, mas a força de Riff era implacável. O pânico tomou conta da tranquila tarde enquanto os vizinhos ouviam a confusão e ligavam para o 911. Para Julia, era apenas mais uma limpeza, mais um momento comum cuidando da criatura que ela amava. Mas Riff tinha outros planos. Por volta das 15h15, Clara Monroe, vizinha de Julia, estava cuidando do jardim quando um som repentino e chocante rompeu a calma da tarde. Começou com uma agitação frenética na piscina ao lado, seguida rapidamente por gritos desesperados. Clara largou suas ferramentas de jardinagem e correu em direção à cerca, com o coração disparado. Ela olhou por cima e viu o pesadelo se desenrolando em câmera lenta. Riff, o enorme jacaré que ela conhecia de longe, se debatia violentamente na piscina. Julia lutava. Seus membros se agitavam enquanto Riff avançava e cravava com força suas mandíbulas na coxa direita dela. A força era inimaginável, um aperto esmagador de puro poder. Sem hesitar, Riff iniciou o giro da morte, um comportamento primal e aterrorizante que os jacarés usam para subjugar e incapacitar presas. A água da piscina fervia violentamente enquanto Riff girava o corpo de Julia debaixo d'água, puxando-a para o fundo repetidamente. Os gritos de Julia ecoavam pelas casas vizinhas, desesperados e cheios de pavor. "Socorro! Por favor!" ela gritava, mas o clamor do pânico logo foi engolido pela violência que rugia sob a água. As mãos de Clara tremiam enquanto ela pegava o celular. Sua voz falhou enquanto discava o 911. "Tem sangue na piscina", disse Clara com urgência, sua voz trêmula de medo. "Ela não está se mexendo. Por favor, venham rápido. Tem alguém sendo atacado por um jacaré." Dentro da piscina, Riff arrastava Julia em direção à parte funda, suas mandíbulas firmemente travadas na perna dela. A água escureceu com filetes de sangue enquanto a luta continuava sob a superfície. Os movimentos de Julia foram ficando mais lentos, a força deixando seu corpo. Vizinhos se reuniram em estado de choque, assistindo impotentes de trás de cercas e janelas. As luzes piscantes dos veículos de emergência logo chegaram, com as sirenes rompendo a atmosfera tensa. Instinto fatal. As equipes de resgate se prepararam para o pior, mas o estrago já estava feito. A vida de Julia Banks estava escapando lentamente nas águas turvas da piscina de seu próprio quintal. Dentro de 8 minutos após a ligação desesperada de Clara para o 911, os primeiros veículos de emergência invadiram as ruas silenciosas de Clearwater Springs. Paramédicos correram pelo portão dos fundos ao lado de oficiais da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida. A cena era caótica, com vizinhos paralisados observando. A água antes cristalina da piscina agora estava turva, tingida de sangue e sedimentos remexidos. Os oficiais da vida selvagem agiram rapidamente, empunhando varas longas projetadas para controlar animais perigosos. Riff se debatia violentamente perto da parte funda da piscina, sua cauda poderosa batendo nas bordas, enquanto os oficiais tentavam afastá-lo da figura imóvel na água. Era uma dança tensa e perigosa. Um único erro poderia custar mais uma vida. Paramédicos
médicos entraram com cautela na área da piscina e retiraram Julia Banks da água. Seu corpo estava mole, pálido e coberto de cortes e hematomas. O dano à sua perna direita era severo, lacerações profundas e ferimentos por esmagamento, marcados pelos padrões de mordida inconfundíveis de um grande jacaré. Além do trauma, havia sinais claros de afogamento, pulmões encharcados e respiração dificultosa. Apesar da resposta rápida e dos esforços frenéticos para estabilizá-la, Julia permaneceu inconsciente. Ela foi levada às pressas de ambulância para o hospital, onde cirurgiões lutaram para salvar sua vida, mas os ferimentos eram devastadores. Horas depois, em um quarto estéril de hospital, cheio do zumbido de máquinas e orações sussurradas, Julia Banks foi declarada morta. A tragédia abalou profundamente a comunidade, mas a crise ainda não havia terminado. Com Julia morta, Reef foi capturado com dardos tranquilizantes aplicados por oficiais da vida selvagem. O enorme jacaré, outrora um animal de estimação querido, agora era uma ameaça letal. Seguindo os protocolos estaduais para jacarés cativos envolvidos em mortes humanas, Reef foi eutanasiado pouco depois da captura. O réptil domesticado foi abatido, encerrando um capítulo doloroso de uma relação que terminou em tragédia. A notícia da morte de Julia Banks se espalhou rapidamente por Clearwater Springs e além, trazendo ondas de choque e luto para a comunidade unida. Amigos, vizinhos e amantes dos animais lutavam para entender como uma tragédia dessas poderia acontecer com alguém tão devotada à vida selvagem. Nos dias seguintes, vigílias à luz de velas foram realizadas em sua memória. Enlutados se reuniram no parque local, segurando fotos de Julia sorrindo com Reef quando ele ainda era apenas um filhote. Lágrimas fluíam livremente enquanto histórias eram compartilhadas sobre sua gentileza, sua paixão e seu compromisso inabalável com criaturas que outros temiam. Ex-colegas do Centro Regional de Reabilitação de Vida Selvagem falaram abertamente sobre a dedicação de Julia, mas também sobre as preocupações crescentes que haviam guardado para si. Ela o amava, sim, disse Sarah Middleton, uma colega de resgate com a voz trêmula de emoção. Mas em algum momento ela esqueceu o que ele realmente era, um animal selvagem. Não importa o quão próximo você pense que está, os instintos não simplesmente desaparecem. Esse alerta ecoou por toda a comunidade e se estendeu a discussões mais amplas sobre os riscos e responsabilidades de manter animais exóticos. A morte de Reef e o falecimento trágico de Julia reacenderam debates acalorados sobre as leis da Flórida para animais exóticos. Defensores dos direitos dos animais e autoridades da vida selvagem pediram regulamentações mais rígidas, enfatizando os perigos de manter predadores poderosos em áreas residenciais. Especialistas comentaram em programas de notícias nacionais e painéis, destacando uma verdade vital: animais selvagens não perdem seus instintos. Domesticação é um mito, afirmou o Dr. Marcus Lanning, um dos principais herpetologistas. Última lição de Julia Banks sobre a natureza. Você não pode remover a natureza do DNA de um jacaré. Essas criaturas são feitas para a sobrevivência e, quando chegam à idade adulta, inevitavelmente retornam aos seus comportamentos naturais, muitas vezes com consequências que podem ser fatais para quem ousa subestimar seu instinto. A trágica história de Julia Banks serve como um alerta sombrio e profundo para todos aqueles que se relacionam de perto com a vida selvagem, especialmente com predadores poderosos como os jacarés. Julia dedicou anos da sua vida para cuidar, proteger e estudar esses animais. Seu amor e respeito pela natureza eram evidentes em cada gesto e ação. No entanto, essa ligação emocional, embora genuína e profunda, não foi suficiente para impedir que a dura realidade da natureza se impusesse de forma brutal. A especialista em comportamento animal, doutora Leia Torres, que possui mais de 20 anos de experiência estudando répteis em ambientes naturais e controlados, analisa o caso de Julia e oferece uma explicação detalhada sobre o que provavelmente ocorreu entre Julia e Reef, seu jacaré, nos momentos finais. Jacarés são, por essência, animais territorialistas. A doutora Torres explica que, ao atingir seu tamanho total, que pode ultrapassar 2 metros de comprimento e centenas de quilos de peso, os instintos de Reef para proteger seu espaço vital se tornam cada vez
vez mais aguçados e implacáveis. Julia, embora fosse uma presença familiar e até amiga, passou a ser vista como uma ameaça naquele território, esclarece a especialista. Esse deslocamento na percepção do animal pode ocorrer sutilmente e é muitas vezes imperceptível para os humanos, especialmente quando há um vínculo emocional envolvido. Outro fator crucial está ligado ao comportamento alimentar dos jacarés. Após se alimentarem, esses predadores tendem a demonstrar uma irritabilidade aumentada e uma defesa agressiva do espaço, mesmo que não estejam mais com fome. Julia entrou na piscina pouco depois que Riff foi alimentado, em um momento em que o animal ainda tinha seus instintos aguçados, tanto de saciedade quanto de proteção. Isso tornou o ambiente especialmente perigoso. A doutora Torres destaca que muitos sinais de alerta emitidos pelo jacaré são sutis, como o silvo característico, batidas repetidas da cauda contra a água ou pequenas investidas. Para um observador treinado, esses comportamentos indicam que o animal está desconfortável ou sentindo-se ameaçado. Porém, esses sinais podem facilmente ser mal interpretados ou ignorados por quem tem um vínculo afetivo com o animal, como aconteceu com Julia. Há uma tendência humana de antropomorfizar, ou seja, projetar emoções humanas nesses animais, vendo afeto, tranquilidade ou amizade, onde existe apenas instinto selvagem, explica a doutora Torres. A verdade implacável é que predadores selvagens agem por instinto, focados em sua sobrevivência. Os limites entre o humano e o animal são claros e precisam ser respeitados à risca. Não importa o quanto você pense que está próximo ou no controle da situação, nunca será possível prever com certeza absoluta o comportamento de um predador. Isso torna qualquer interação com esses animais uma questão de risco permanente. Ao refletir sobre essa tragédia, a doutora Torres conclui que a lição maior é o respeito incondicional à vida selvagem, pelo que ela realmente é: poderosa, imprevisível e selvagem. Os vínculos emocionais que podemos criar não alteram essa essência fundamental da natureza. A linha entre o humano e o selvagem é delicada e frágil, e cruzá-la pode ter consequências irreversíveis. Julia Banks dedicou sua vida a proteger e preservar a vida selvagem, arriscando-se diariamente para garantir que esses animais tivessem espaço e respeito. No entanto, ao tentar domar ou controlar a natureza em seu estado mais bruto, acabou por perder a própria vida para ela. Seu memorial, cercado por velas tremeluzentes e fotografias que eternizam momentos de cuidado, carinho e conexão, permanece como um lembrete solene dessa lição crucial. O poder da natureza é absoluto e jamais deve ser subestimado. A história de Julia não é apenas um relato triste, mas um chamado à consciência para todos que trabalham ou convivem com animais selvagens. Ela nos lembra que, apesar do amor e dedicação, a natureza mantém suas regras e que respeitar essas regras é a única forma de garantir nossa segurança e a sobrevivência desses seres magníficos. Conclusão geral. A fascinante ideia de ter um animal selvagem como animal de estimação tem conquistado muitas pessoas ao redor do mundo. Cobras exóticas, grandes felinos, papagaios coloridos, jacarés e outros répteis muitas vezes aparecem em redes sociais como símbolos de status ou curiosidade. No entanto, a realidade por trás dessa prática é muito mais complexa e preocupante do que parece à primeira vista. Domesticar animais selvagens não é apenas uma questão de posse. Trata-se de lidar com seres que carregam instintos profundos, naturais e que podem representar riscos sérios para a segurança humana e o próprio bem-estar do animal. A diferença entre animal doméstico e animal selvagem. Animais domesticados, como cães e gatos, passaram por milhares de anos de seleção natural e convivência com os humanos. Essa convivência modificou seus comportamentos, tornando-os mais sociáveis, previsíveis e adaptados à vida em ambientes humanos. Já os animais selvagens mantêm seus comportamentos naturais, instintos de caça, defesa, territorialidade e sobrevivência que, por mais que sejam criados em cativeiro, permanecem latentes. Por isso, o simples fato de um animal selvagem nascer ou ser criado em cativeiro não elimina seus instintos naturais. Isso pode levar a situações inesperadas e perigosas, mesmo para donos experientes. Instintos naturais e comportamentos incontroláveis. Um dos maiores riscos de manter animais selvagens como pets está na imprevisibilidade do comportamento. Predadores, por
por exemplo, têm instintos de caça, defesa e território muito fortes. Mesmo que pareçam calmos ou domesticados, esses instintos podem surgir rapidamente, especialmente em situações de estresse, medo ou proteção. Além disso, animais selvagens têm necessidades específicas de ambiente, alimentação e estímulos que, quando não atendidas, podem causar frustração e aumento da agressividade. Essa situação pode se agravar com a falta de espaço, o confinamento inadequado e a ausência de estímulos naturais que eles teriam em seu habitat natural. Riscos para a segurança humana. Os ataques de animais exóticos domésticos são mais comuns do que muitos imaginam e podem ser fatais. A força física, os dentes, garras ou venenos dessas criaturas são adaptados para a sobrevivência na natureza e podem causar ferimentos graves a humanos. Casos trágicos ilustram bem essa realidade. Pessoas que acreditavam ter uma conexão próxima com seus animais foram surpreendidas por ataques inesperados. A sensação de segurança criada pela rotina e pelo afeto pode ser ilusória. O que parece um gesto de carinho para um humano pode ser interpretado como uma ameaça ou invasão de território para o animal. Impactos na saúde e bem-estar dos animais. Além dos riscos para os humanos, a domesticação inadequada causa grande sofrimento para os próprios animais. O ambiente doméstico raramente consegue replicar a complexidade do habitat natural, resultando em estresse crônico, doenças e comportamentos autodestrutivos. Muitos animais selvagens mantidos como pets apresentam quadros de ansiedade, agressividade, falta de apetite e até morte precoce por conta das condições impróprias de criação. O tráfico ilegal e a captura também têm impacto devastador nas populações naturais e no equilíbrio dos ecossistemas. O papel da educação e da conscientização para reverter esse cenário. A educação e a conscientização são ferramentas poderosas. Informar sobre os perigos reais e as necessidades desses animais é o primeiro passo para que as pessoas entendam que a melhor forma de amar a vida selvagem é respeitando seu lugar na natureza. Organizações ambientais e especialistas reforçam a importância de não incentivar o comércio ilegal e a criação doméstica de animais selvagens. Em vez disso, é fundamental apoiar projetos de conservação e proteger os habitats naturais, onde esses animais podem viver com liberdade e segurança. Alternativas responsáveis para amantes dos animais. Quem ama a natureza e quer se conectar com animais pode optar por alternativas seguras e responsáveis, como a visita a reservas naturais, participação em programas de conservação e apoio a zoológicos que atuam na preservação e educação ambiental. A adoção de pets domésticos que foram criados para conviver com humanos e que também precisam de cuidados e respeito é outra forma ética e segura de ter companhia animal. Domesticar animais selvagens pode parecer uma aventura ou um desejo exótico, mas a verdade é que envolve riscos sérios, tanto para as pessoas quanto para os próprios animais. Os instintos naturais desses seres são profundos e incontroláveis, e a convivência pode se tornar perigosa e desgastante. Respeitar a natureza, suas regras e limites é fundamental para garantir a segurança, o bem-estar e a conservação da vida selvagem. A melhor forma de amar esses animais é protegendo seu habitat natural e ajudando a preservar a biodiversidade do nosso planeta. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!